Antes, muito elogiado pela sua atuação no processo da revisão da vida toda, o ministro Alexandre de Moraes passou a ser questionado por uma parte dos aposentados que se perguntam: será que o ministro Alexandre de Moraes mudou o seu voto? Será que ele vai mudar o seu entendimento agora no julgamento dos embargos, na revisão da vida toda? E é isso que estamos aqui para esclarecer. Vamos juntos nesse estudo aprofundado. Se você gosta de conhecimento, eu já te convido a se inscrever nesse canal, onde o meu objetivo é te tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento. Bom, sem perder tempo, né, pessoal? O que você precisa saber primeiro é que, enquanto você aguarda, você pode ganhar R$ 100 por cada cliente que você indicar pra gente. E se você não entrou, corre para entrar. E se você já entrou, saibam que existem várias outras revisões possíveis. Entre em contato aqui no WhatsApp, 449-9868-3378. Temos um andar inteiro cheio de funcionários para te atender, pegar a documentação e já mandar para mim e para o Dr. Diego, tá bom? É o mesmo escritório de Brasília, só que a gente concentrou esse WhatsApp porque aí a gente consegue atender o Brasil inteiro muito mais rápido. Somos advogados há 11 anos e temos processos protocolados em todos os estados do Brasil, pelo que desde já agradeço a confiança dos nossos mais de 6 mil clientes. Vamos seguindo aqui, pessoal. A gente não pode esquecer, quando a gente vai falar da atuação do ministro Alexandre de Moraes na revisão da vida toda, a gente não pode esquecer que o então relator Marco Aurélio se aposentou e aí esse processo caiu no colo do ministro Alexandre de Moraes como sendo o novo relator. E qual que foi a ementa do dia 1º de dezembro? Eu estava lá, dentro do STF, a poucos metros dos ministros na vitória dos aposentados. Bom, coloca que a controvérsia colocada com repercussão geral consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou, né, até 99 pode optar ou não pela regra definitiva ou pela regra transitória quando for mais favorável. O INSS argumenta aquilo, e aí a partir da leitura da lei e tudo mais, a regra transitória tinha o objetivo de favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, menos inserção no mercado de trabalho, isso você já sabe, né? E aí o STF decidiu na ementa, isso aqui é a decisão final do STF, que a regra transitória acabou aumentando o fosso, a distância, entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, como o ministro Nunes Marques, que teve o voto divergente, disse, ele falou, não, o normal é você ir ganhando mais ao longo da vida. Só que aí, o ministro Nunes Marques mostrou que está distante da realidade dos brasileiros, porque a gente sabe que, às vezes, a vida, meu amigo, é uma montanha-russa, você ganha mais, você ganha menos. E aí, o STF colocou isso na decisão. Essa regra, né, então, distanciou quem ganha mais ao longo do tempo daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e que a média salarial vai diminuindo. Vai tentar procurar emprego aí com 50 anos sem nenhum curso técnico, sem nem ensino médio. É difícil, é difícil. Então, admitir-se que a norma transitória importe um tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo contraria o princípio da isonomia. Então, o STF aí, né, fixou a tese aqui que você já sabe, né? Quem implementou as regras, os requisitos da aposentadoria após 99 até as regras da emenda constitucional 103. Então, beleza. Eu sempre digo, não é porque se aposentou depois da reforma que não tem direito. Leia o que está escrito, que você pode ter o direito adquirido. Faça uma análise completa. Ok. Então o STF fez questão de colocar isso na decisão. Isso aqui fica para a história, tá? Isso aqui fica para sempre. Então, beleza, vamos guardar essa informação. Mas aí, na última decisão, o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender os processos, né? Aí o pessoal começou a se perguntar, falar, mas que negócio que é esse? Agora que a gente estava recebendo, né, um monte de aposentado tá perguntando nos comentários, né? Doutor, meu processo já estava indo para os cálculos judiciais, para o cálculo de liquidação, já tinha encerrado o processo, já estava para receber. Muitos já estão recebendo pela tutela de evidência o reajuste mensal.
né? Então, o que aconteceu? Por que será que o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão? Será que ele vai mudar de voto a essa altura do campeonato, gente? Vamos analisar as palavras do ministro Alexandre de Moraes, porque tem alguns detalhes nas entrelinhas. Olha aí, ele fala da última petição do INSS pedindo para a suspensão dos processos, fala da atuação aqui do IEPREV, ele fala que o INSS também, desde 2020, já estava se preparando aí para a matéria, né? Ele fala de quem peticionou aqui no processo, fala da idosa com câncer, que não tem uma longa expectativa de vida e que requer a publicação do acórdão. Ele fala do aposentado aqui também, senhor Lívio, senhor Mário, IEPREV, Elizabeth, fala dos embargos. E aí ele fala aqui, ó, no final dessa página 3 da decisão dele, ele fala que o INSS postulou a modulação dos efeitos da decisão. E logo depois que ele fala da modulação dos efeitos, ele fala que é prudente que seja determinada a suspensão dos processos. Então, o que aconteceu? Se até então o ministro Alexandre de Moraes vinha tendo uma atuação impecável. Ele fala que o relevante impacto social impõe que a tese da repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. E ele acolheu o pedido do INSS para determinar a suspensão. Mas o que a gente não pode esquecer é que o ministro Alexandre de Moraes, ele já tinha negado a suspensão do processo uma vez lá atrás. O que mudou para agora? Tem uma decisão aqui de março que, né, o INSS ele vem pedindo para suspender o processo em todos os pedidos. Então, isso não é nada novo, né? A postura do INSS não é nova. Aí ele fala, aí o INSS vem chorando aqui, falando que não está pronto para fazer cálculo, que o sistema de software vai precisar comprar computador, vai precisar mudar a estrutura, fala que são 51 milhões de benefícios impactados. Olha aí o INSS aceitando o fim da decadência, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade, né? Não tem outra palavra para isso. Porque se o INSS quisesse a aplicação da decadência, ele não falaria em 51 milhões de benefícios. Esse número já seria bem menor. E aí, né, o INSS fala do risco de descumprimento de decisões judiciais. Com decisão judicial você cumpre, né? Não tem dessa. E aí, ele fala que muita gente está fazendo cálculo em sistema vendido na internet que são imprecisos, não homologados. Isso aí é verdade, meus amigos. Vai achando que cálculo é tudo igual, que é só jogar num site aí, não precisa o advogado e o contador analisar com calma. Vai achando que é só jogar na internet aí que você vai conseguir uma planilha aí. Beleza. Aí, em nome da segurança jurídica, uniformidade, o INSS já vinha pedido a suspensão. Só que ele fala nessa decisão que o plenário da Corte definiu que a suspensão não é automática, então ela teria que ser declarada. Ele fala que o relevante impacto social deste precedente impõe que a análise de eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário em matéria relacionada a direitos fundamentais básicos ligados à própria subsistência e dignidade da pessoa humana. Aí ele continua. Isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes. Não é razoável que, estabelecida pelo Supremo, a orientação para a questão fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. Assim, é preciso que a autarquia previdenciária, o INSS, requerente, informe de que modo prazos se propõe a dar efetividade e a medida da suspensão dos processos será avaliada após a juntada desse plano. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias, o INSS não juntou esse plano de pagamento até hoje
Inclusive, o Conselho da Justiça Federal já emitiu a nota técnica, né, dispondo aí como que vai funcionar o próprio fórum também dos juizados especiais também já fez os enunciados, está todo mundo se organizando para o pagamento da revisão da vida toda. Menos o INSS, que descumpriu uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Aí, até aqui, ele não via motivos para suspensão. E, de repente, né, uma hora ele fala, ó, o impacto social, né, ó, o relevante impacto social deste precedente impõe que a análise de eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. Ele falou isso em março. Agora, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. E acolheu o pedido da suspensão. Pessoal, o que nós vemos aqui, aí é a minha opinião, né? Quando eu falo de fatos, eu aviso, e quando eu falo de opinião, eu aviso. Não é necessariamente uma mudança de entendimento, até porque ele coloca em negrito que o julgamento está previsto para 11 a 21 de agosto. E quando a gente analisa aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, e por que é tão importante a gente pegar essa parte do voto? Porque o voto é o que ele entendeu da matéria. Logo depois de todos os argumentos apresentados, né, logo depois das sustentações orais, ele deu esse voto de várias páginas, 32 páginas. Eu já li meses atrás esse voto inteiro, né, fiz os comentários, não vou ler inteiro. Eu quero trazer alguns pontos interessantes que a gente não pode esquecer. Será que ele vai mudar o voto? Será que ele vai mudar o que ele disse aqui no voto dele? Olha aí, pessoal. Bom, isso aqui ele está fazendo um relatório aqui, né, de tudo que foi apresentado, apresenta os argumentos de um lado, apresenta os argumentos de outro lado, que é para não ter nulidade, né? Senão o pessoal fala que foi cerceamento de defesa. Então ele mostra que ele leu todo o processo, que ele ouviu as sustentações orais, fala aqui dos trechos, né? E fala que a regra de transição somente tem que ser aplicada se a regra nova não for mais benéfica. Então ele fala do sistema de previdência social rege-se pelo princípio contributivo. O que é esse princípio contributivo? Pressupõe a contribuição do segurado, você sabe bem, porque é o dinheiro saindo do seu bolso, só que também tem que haver uma correlação entre o benefício concedido e a contribuição recolhida. Então, o ministro Alexandre de Moraes, depois de fazer um relatório aqui, né, depois de apresentar todo o processo em quase 20 páginas, quando ele começa, propriamente dito, o voto dele, ele já começa dizendo do princípio contributivo. Então, se você contribuiu, né, você tem o dever de contribuir, só que você também tem o direito de receber isso. Essa premissa já foi adotada no tema 163, de repercussão geral, com o relator ministro Barroso. E ele traz também o voto, né, do ministro Barroso, traz o voto aqui do ministro Celso de Mello. Vamos seguindo aqui. Aí ele fala da regra transitória. Ele fala que é certo que essa regra transitória é mais benéfica para quem teve remunerações aumentadas no período mais próximo da sua aposentadoria. Então, para quem foi ganhando mais ao longo do tempo, beleza. Considerar só de 94 em diante é bom. Só que para quem às vezes no final né, depois de 94 deixa de trabalhar, ou então pega um emprego menor, ou então larga um bom emprego que tinha para cuidar dos filhos, e ele não fecha o olho para essa realidade. Inclusive ele traz várias páginas dizendo isso. E ele fala: admitir-se que a norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado, contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever se tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca prejudicá-los. Perceba que um trecho aqui foi utilizado na ementa do STF. E
Será que é nos embargos de declaração que o STF vai colocar tudo isso que foi dito por água abaixo? Perceba também que o ministro Alexandre de Moraes ele traz várias situações noticiadas pela imprensa. Então, notícias aqui do Extra, do Globo, do YouTube, de diversas redes sociais, né, diversos casos aqui. Então, ele não fechou os olhos para o que acontece na internet. Por isso que é importante vocês continuarem participando, para mostrar que o aposentado está de olho aberto. Aí ele continua o voto dele, né? Ele dá uma aula aqui de direito. Só que, pessoal, o INSS falou que havia 3 milhões de aposentadorias por contribuição ativas desde 2009. Aí, quando ele viu que ele foi perdendo, ele já de repente, já colocou lá 51 milhões de benefícios no total, incluindo aposentadorias, pensões, até quem já morreu, ele colocou também, ele não quer saber, o INSS quer inflar os números. Só que ele fala, ó, as cifras impressionam, mas deve-se atentar que essa tese só vai beneficiar quem tiver uma vantagem no cálculo, né? Então não é para todo mundo. Ele continua, nega provimento ao recurso do INSS. Então, pessoal, se fosse para o ministro Alexandre de Moraes concordar com o INSS, esse seria o momento do voto. O momento lá atrás, no final de 2022. Aí, com a suspensão determinada pelo ministro, muitos se perguntam: não, doutor, você não está entendendo. Lá no ano passado, sim, ele entendia, só que agora ele mudou o voto, doutor. Agora ele está a favor do pedido do INSS, seja porque mudou presidente ou seja porque qualquer outro motivo. Só que eu continuo acreditando que não houve mudança de voto. Eu continuo acreditando que o ministro Alexandre de Moraes, ele não precisava ter colocado essas pessoas aqui, mas ele trouxe exemplos, né, dos aposentados que estão morrendo. Então, no voto dele, ele falou da situação dos aposentados. Em março, quando ele vai negar o pedido de suspensão, ele fala que não é justo que a decisão que demorou tanto, agora que tem decisão, ela não seja cumprida. Então, falou que tem muitos aposentados aqui já passando fome e necessidade. E agora, quando ele determinou a suspensão, ele também não fechou os olhos para os aposentados. Do que nós temos é que é o seguinte, pessoal, se você lembra, na própria petição aqui dos embargos, o INSS falou o seguinte, pessoal, e até antes, né? O INSS falou o seguinte, quando ele pedia a suspensão, ele falava que o INSS, tá? O ministro Alexandre de Moraes pontuou isso. O INSS falava que essa suspensão iria evitar decisões em contextos diferentes da tese que pudessem ser excluídos pelo julgamento de eventuais embargos de declaração. Ou seja, se nos embargos houver uma modulação de efeitos, houver uma limitação de direito, isso evitaria decisões conflitantes. Segundo, isso evitaria também movimentações processuais e recursos que possam se tornar inviáveis ou desnecessários após o trânsito em julgado. Só que até aí, quem está recorrendo é o próprio INSS, né, meus amigos? O aposentado ele está ganhando os processos.
Terceiro ponto, proporcionar uma maior uniformidade, integridade e coerência ao sistema, garantindo que situações jurídicas semelhantes não sejam tratadas de forma diversa em um curto espaço de tempo. Quarto, evitar eventuais futuras ações desnecessárias de repetição de indébito de valores pagos. O que é isso? Se algum aposentado eventualmente recebesse indevidamente, o INSS iria entrar com ação para ressarcir esses valores. E quinto, possibilitar que, caso firmada a tese em contrariedade ao INSS, que foi o que aconteceu, os advogados públicos, ou seja, os advogados que representam o INSS, né, procuradores da Fazenda, desistam dos recursos interpostos e renunciem ao direito de recorrer. Aí eu te pergunto, por que que já não estão fazendo isso? Por que que já não estão desistindo dos recursos? Porque eu digo o seguinte, no seu processo, né, nós temos processo em todos os estados do Brasil, e a postura é continuar recorrendo. O procurador, ele põe embargos de declaração, só que assim, aquele recurso genérico, né? É o mesmo recurso para a gente ver a ação lá no norte, a ação no sul, o mesmo recurso ali, entendeu? Mas por que que os advogados públicos, então, segundo o próprio INSS, já não estão renunciando a esse direito de recorrer? O INSS falou que quando tiver o trânsito em julgado, eles vão parar de recorrer. Aí, o meu veredito final é que essa suspensão por 3 semanas, aí já estamos nos aproximando, né, do início da sessão virtual do julgamento, seja para reunir com os ministros, falar, ó, esses embargos de declaração, o que que a gente vai fazer aqui? Tem alguma coisa para conceder para o INSS ou não? Tem a questão da decadência a ser tratada. A prescrição é 5 anos, limitado a quando você entrou com a ação. Então, quem entrou em 2020 vai receber mais de 8 anos de atrasados. Quem entrou agora vai receber só os últimos 5, mas tudo bem, não tem problema. Então tem a questão da decadência e a modulação de efeitos, porque os outros pontos do INSS não tem como conceder. Na minha visão, se você me perguntar, doutor, sua opinião, você acha que o ministro Alexandre de Moraes mudou ou vai mudar o entendimento? Não. Não. De forma alguma. Em todas as movimentações, toda vez que o ministro Alexandre de Moraes teve que se manifestar nesse processo, ele foi a favor dos aposentados. Então, essa suspensão, a gente entende respeitosamente, a gente entende que é desnecessária, mas compreendemos que, por ser só por um breve período, possa ser interessante para organizar a forma que serão feitos os pagamentos, porque saindo a decisão dos embargos de declaração, vão se proceder com as intimações e depois vai transitar em julgado, vai acabar de vez. Aí, meu amigo, aí você vai ver o que que é uma avalanche de pagamentos. Já tem gente recebendo? Já. Só que tem muita gente também sem receber ainda, mesmo o reajuste. E aí a gente vai ver a maior avalanche de pagamentos já vista nesse Brasil. Só que, quando a gente fala isso, eu não estou falando nem perto dos números do INSS. Porque, pensa comigo, o Conselho da Justiça Federal falou que São Paulo e Mato Grosso do Sul, TRF3, tem 17 mil processos. Pode ter um pouco mais, beleza, que sejam 20 mil. Que sejam 20 mil processos. Pessoal, São Paulo é gigante, né? A população é junta. Aí, se no estado mais populoso não passa de 20 mil processos, junto já com o Mato Grosso do Sul, então o resto do Brasil
No máximo, vai dar o quê? 100 mil processos? Que seja? Que seja 100 mil processos. Eu ainda acho que talvez seja muito, talvez seja isso mesmo. Mas beleza. 100 mil processos. Perto de 51 milhões, pessoal. Vocês sabem, 100 mil para 1 milhão, você teria que multiplicar por 10 vezes para dar 1 milhão. E o INSS está falando em 51 milhões de benefícios, pessoal. Então, assim, é, é, tem dinheiro para pagar? Óbvio que tem, pessoal. O dinheiro já foi arrecadado, o dinheiro já foi para o bolso. Tem muita gente que já nem está aqui para receber também. Então tem como pagar. Agora, uma coisa, e aí o Conselho da Justiça Federal está preocupado, é em desafogar os processos, é dar andamento ao fluxo processual para liberar os juízes para julgar outras coisas também. Aí eu entendo, aí eu compreendo e até concordo. Porque agilizando o recebimento dos aposentados, vai liberar os juízes também para julgar as outras ações que chegam para eles na vara federal e no juizado especial federal também. Então veja que tá todo mundo com o objetivo em comum de pagar os aposentados, menos o INSS. Só que a última carta na manga do INSS já foi utilizada, que eram os embargos. Não tem mais o que fazer. Vai ter que pagar. Aí, meus amigos, aí que a gente vai ver. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver. O INSS vai pagar, meus amigos. E vai pagar por bem ou por mal. Sobre pagamento, eu tenho alguns tópicos muito interessantes para trazer, porque em situações parecidas, o INSS até mesmo começou a propor acordos em outras situações. E aí muita gente fala, eu não quero acordo com o INSS e tudo mais. E dependendo, não é interessante. Mas o que eu quero agora? É que você concentre nessa palavra. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vai dar tudo certo, pessoal. Sobre o pagamento e recebimento, não vou me adiantar agora. Vamos continuar acompanhando e ver essa vitória sendo consolidada. E aí sim a gente vai falar de pagamento e recebimento. Vai dar tudo certo, eu não tenho dúvidas. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.